Brasil parou para ouvir o número que acaba de sair das planilhas oficiais. Mas será que o que você vê no papel é o mesmo que você sente na prateleira do supermercado quando vai fazer as compras do mês? Estamos falando de 5,1% de desemprego, a menor taxa da série histórica do IBGE, um número que muitos analistas por aí já estão chamando de pleno emprego. Mas eu te pergunto agora com toda a sinceridade, você sente que o dinheiro está sobrando ou que o trabalho está realmente valorizado? Saímos de 2 dígitos de desocupação para o melhor momento estatístico das últimas décadas. Mas a que custo essa conta está sendo fechada? É um motivo real para comemorar? Ou existe uma armadilha escondida por trás desses dados oficiais que a grande mídia faz questão de não te contar? O que mudou de fato desde as crises anteriores e por que o fantasma da inflação continua assombrando até quem finalmente conseguiu uma vaga? Prepare-se, porque hoje nós vamos abrir a caixa preta da economia brasileira e entender se esse recorde é um trunfo da produtividade ou apenas uma maquiagem que ignora a dura realidade de quem vive no interior do país. O desemprego caiu, mas o seu poder de compra acompanhou essa queda ou você está apenas trabalhando mais para comprar menos? Fique comigo, porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a sua visão sobre o futuro do seu bolso e do nosso país. Para entender o peso desse 5,1%, precisamos olhar pelo retrovisor e lembrar de onde viemos, porque os números frios das planilhas muitas vezes escondem a batalha diária do trabalhador brasileiro. O IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, confirmou que vivemos hoje o menor patamar de desocupação de toda a série histórica iniciada em 2012, ultrapassando inclusive os recordes de 2014, quando a economia parecia voar antes de mergulhar em uma das maiores recessões da nossa história. Se voltarmos apenas alguns anos para o auge da crise sanitária em 2021, vamos lembrar de uma taxa que assustava, chegando a quase 15% de brasileiros sem saber como colocariam comida na mesa no dia seguinte. E ver esse índice despencar para 5,1% é sem dúvida um dado estatístico que salta aos olhos de qualquer investidor internacional. Mas a grande pergunta que fica no ar e que muitos analistas evitam responder é se esse crescimento tem bases sólidas ou se estamos construindo um castelo de areia que pode ruir ao primeiro sinal de instabilidade fiscal. Os motores que puxaram essas contratações ao longo de 2025 foram principalmente o setor de serviços e a retomada da indústria, que alegadamente voltaram a abrir postos de trabalho com carteira assinada em níveis que não víamos há muito tempo. É inegável que o setor de serviços, que abrange desde o comércio até a tecnologia, continua sendo a espinha dorsal da nossa economia. Mas precisamos questionar até que ponto essa euforia do mercado de trabalho é sustentável quando olhamos para os juros altos e para a carga tributária que continua sufocando quem produz. Você já parou para pensar por que as empresas estão contratando tanto se a confiança do empresariado muitas vezes parece balançar diante das incertezas políticas? Alguns economistas apontam que houve uma demanda represada e que o setor industrial precisou correr para repor estoques e atender um consumo que ainda resiste. Mas o custo disso para o bolso do cidadão comum é uma inflação que teima em não ceder. Na prática, o que vemos é um cenário onde as vagas aparecem, mas as empresas enfrentam um dilema terrível, pois ao mesmo tempo em que precisam de braços para trabalhar, elas lidam com custos de produção cada vez mais elevados e uma burocracia que parece nunca dar trégua para o empreendedor. Será que essa queda no desemprego é fruto de uma melhora real na eficiência do nosso país? Ou é apenas o resultado de um ciclo econômico que está sendo forçado ao limite? Comparar o momento atual com o pico da pandemia nos dá uma sensação de alívio, mas o verdadeiro termômetro não deveria ser apenas a quantidade de pessoas com crachá no peito, e sim o quanto esse crachá garante de dignidade e poder de compra no final do mês. Afinal de contas, do que adianta o governo anunciar recordes de emprego se o trabalhador continua sentindo que o salário derrete antes de chegar na metade do mês?
Esse cenário de baixa taxa de desocupação é um fenômeno que mexe com as estruturas do mercado e cria uma pressão enorme sobre os salários, o que, em teoria, seria ótimo, mas em uma economia com as contas públicas desequilibradas, isso pode se tornar o combustível perfeito para uma escalada de preços que ninguém deseja ver de novo. Mas aqui é onde a narrativa oficial começa a mostrar suas rachaduras e precisamos entrar em um terreno que dói no bolso de quem acorda cedo todos os dias para colocar comida na mesa. Mais gente trabalhando é uma frase linda para ser dita em um palanque político, mas a pergunta que não quer calar e que eu te faço agora é a seguinte: o salário está dando para as contas no fim do mês? Quando mergulhamos nos dados além da superfície, descobrimos o fantasma da informalidade que continua assombrando o Brasil de forma silenciosa, pois uma parcela gigantesca desses novos postos de trabalho não vem acompanhada de estabilidade ou de benefícios reais. O famoso bico, ou o trabalho por conta própria sem qualquer garantia jurídica, muitas vezes infla os números do governo nas estatísticas do IBGE, mas não traz a segurança que uma família brasileira precisa para planejar o futuro ou comprar uma casa própria. Existe uma diferença abismal entre estar ocupado e estar verdadeiramente empregado com a proteção da lei e com um salário que acompanhe o custo de vida que disparou de forma assustadora nos últimos anos. E por falar em salário, a renda média real do brasileiro é o grande elefante na sala que os burocratas não querem discutir com profundidade, porque embora tenhamos mais pessoas com alguma forma de ocupação, o poder de compra parece estar estagnado ou sendo corroído por uma inflação silenciosa que devora cada centavo de aumento que você recebe. Você sente hoje que seu dinheiro compra a mesma quantidade de carne e combustível que comprava há 2 ou 3 anos? Provavelmente não, e isso acontece porque a quantidade de vagas não está sendo acompanhada por um aumento real da produtividade nacional que justificaria ganhos maiores para o trabalhador. No fim das contas, o que estamos vendo é um exército de brasileiros lutando para sobreviver em um mercado que exige cada vez mais e paga cada vez menos em termos reais devido à desvalorização da nossa moeda e ao desequilíbrio fiscal que o governo finge que não existe. Além disso, temos que considerar o peso sufocante que o Estado coloca sobre quem quer contratar de verdade, porque para um pequeno empresário colocar um funcionário com carteira assinada, ele acaba pagando quase o dobro do que o trabalhador efetivamente recebe na mão. Esse sistema pesado e burocrático empurra o empreendedor honesto para a informalidade ou para contratos precários, o que acaba gerando esse cenário de pleno emprego estatístico, mas de baixa qualidade de vida real. É uma conta que simplesmente não fecha para o cidadão comum, que assiste às manchetes celebrando recordes, enquanto ele mesmo precisa fazer malabarismos financeiros para pagar a conta de luz e o aluguel. Como podemos falar em sucesso econômico se o trabalhador médio está mais endividado do que nunca e se a renda não é suficiente para cobrir os itens básicos de sobrevivência sem sacrifícios extremos? A realidade das ruas é muito diferente dos gabinetes refrigerados, e essa discrepância é o que gera a revolta de quem percebe que os números estão sendo usados para contar uma história que não condiz com a vida de quem está lá na ponta. O brasileiro é um povo trabalhador por natureza, mas está cansado de ser usado como massa de manobra estatística em um jogo onde ele é sempre o último a colher os frutos do progresso, enquanto o governo só pensa em arrecadar mais para sustentar uma máquina pública cada vez mais inchada e ineficiente. E agora chegamos ao ponto que está deixando os economistas de cabelo em pé e que pode se tornar um pesadelo para quem produz o tal do pleno emprego. Quando a taxa chega nesse nível tão baixo, as empresas começam a enfrentar uma dificuldade desesperadora para encontrar mão de obra qualificada. E isso cria um efeito cascata perigoso, porque para conseguir funcionários, o empresário é forçado a subir os salários sem que a produtividade tenha aumentado na mesma proporção. O resultado disso você já conhece bem, é mais inflação na veia, pois o custo desse trabalhador mais caro acaba sendo repassado diretamente para o preço final do produto que você compra no mercado.
Além disso, não podemos fechar os olhos para o fato de que o Brasil não é um bloco único, e essa média de 5,1% esconde abismos regionais gritantes. Enquanto no Sul e no Sudeste vivemos uma realidade de falta de braços para o trabalho, em muitos estados do Norte e Nordeste, a situação ainda é de muita precariedade e dependência de auxílios governamentais. Será que o governo está realmente combatendo essas desigualdades ou apenas surfando em uma média estatística que beneficia apenas os grandes centros? O recorde histórico é um fato, mas a sustentabilidade dele é uma dúvida que paira sobre todos nós, especialmente com as contas públicas no vermelho e um governo que parece mais preocupado em gastar do que em reformar o país de verdade. Não se deixe enganar por manchetes coloridas, sem antes olhar para a realidade da sua própria cidade e do seu próprio bairro, porque a verdade dói, mas é a única que liberta. Se você concorda que o Brasil precisa de reformas estruturais e não apenas de maquiagem nos números, já deixa o seu like agora mesmo, pois isso ajuda a levar essa análise para mais pessoas que estão sendo iludidas pela propaganda oficial. Comente aqui embaixo como está o mercado de trabalho na sua região. Você sente que as empresas estão contratando com bons salários ou a informalidade é quem manda por aí? Não se esqueça de compartilhar este vídeo no seu WhatsApp e nos seus grupos para que todos entendam o que realmente está acontecendo com a nossa economia. E se inscreva no canal para não perder as próximas verdades que a grande mídia tem medo de dizer.